Vamos lá, atenção, gravando. Olá, o Tela Aberta está começando, levando até você o fascinante universo do audiovisual. Hoje vamos falar de um dos elementos mais importantes do cinema, a exibição. Salas de cinema, isso mesmo. Esse é o nosso assunto do dia. Por isso, estamos recebendo Adil Tiscati, diretor executivo do grupo Casal Cinemas. Adil é músico, compositor, junto com a sócia, atriz e produtora Fernanda Oliveira, administra o Cine Santa no Rio de Janeiro. Adil, seja muito bem-vindo ao Tela Aberta. Obrigado pelo convite. Eu sou fã aqui do Tela Aberta e adorei estar aqui, estou adorando. Adil, uma sala de cinema em Santa Teresa. Como um profissional da música teve essa ideia? Fala pra gente. Na verdade, foi uma evolução de fatos artísticos na minha vida. Eu estava saindo de uma carreira de músico e a minha sócia e esposa, Fernanda Oliveira, já era, como atriz que era, já trabalhava em meio cinematográfico e teve a ideia de fazer um cinema em Santa Teresa. Na época teve um projeto lá que ajudou, né? Uma empresa grande fez lá um projeto de maturação desses pensamentos jovens e ela ganhou o prêmio com o Cine Santa. E o Cine Santa era só um projeto. E a gente resolveu, então, já que tínhamos um cinema em projeto, vamos batalhar para ter o cinema físico. Foi quando a gente começou as exibições em Santa Teresa, que depois foram para a Igreja Anglicana, em forma de cineclube, e depois nessa sala que a gente está hoje. Adil, qual o maior atrativo de salas como o Cine Santa? É saudosismo, é a força do ritual de ir até o cinema? Olha, hoje não tenho nenhuma dúvida que é o ritual de ir ao cinema. Essa coisa que parece meio teórica, né, de que a sala escura e tal, é efetivamente a verdade dos fatos. As pessoas vão ao cinema porque elas gostam de ficar ali naquele lugar escuro, onde a única referência com a realidade utópica do cinema é a tela. Esse ambiente é que faz com que todo mundo continue frequentando o cinema e agora, inclusive, depois da pandemia, tendo essa retomada. É um momento especial, né, da pessoa. Eu particularmente acho. Eu sou uma pessoa que fui abduzida totalmente pelo cinema. Eu era da música e hoje sou totalmente... A minha visão de música mudou de músico que tocava para um músico que fica ouvindo as trilhas sonoras. Além do Cine Santa, que outras salas de cinema você e sua sócia já tocaram na cidade do Rio? A gente já tocou. Primeiramente, nós tivemos uma das melhores experiências da nossa vida, foi quando tivemos a administração do Cine Carioca Nova Brasília, lá no Morro do Alemão. Aquela experiência foi maravilhosa, porque dentro de uma comunidade carente, com todos esses preconceitos que a gente conhece, da cidade grande impõe sobre esse pessoal que mora nesses redutos, mas as pessoas são ávidas por cinema, ávidas. A sala tinha a maior frequência, uma das maiores frequências de sala no Rio de Janeiro. Tamanha era a vontade que as pessoas tinham de lá. Depois disso, nós tivemos o Museu da República, ali no Catete, dentro do Museu da República, que também era uma experiência linda. Depois tivemos o Cândido Mendes de Ipanema. Depois o Estação Botafogo fechou o Barra Ponte. Ia sair do Barra Ponte, o cinema ia parar, e nós fomos lá, pegamos o Barra Ponte. E o Cine Santa, obviamente. Então isso, antes da pandemia, nós já tocamos 6 salas de cinema. É bastante. É muito. Enriquecendo a cultura de muita gente, né? É verdade. Ainda mais que... Vários pontos diferentes da cidade. Sim, vários pontos, é verdade. Da Zona Sul para a periferia, a Barra, né, a Zona Norte, Zona Oeste. E lembrei que em 2008, por 1 ano e meio, nós tivemos o Cine Arte Bangu. Porque nós somos de Bangu, eu e a Fernanda. Tivemos um cinema lá também. Esse durou pouco por causa de, enfim, questões que fugiram ao nosso controle. Existe um determinado tipo de filme em cinemas de rua? Existe. Hoje eu posso afirmar que já controlamos a programação de vários cinemas, tenho certeza que tem. O pessoal do cinema de rua é aquele que não gosta de shopping. Consequentemente,
aquele negócio, uma poltrona maravilhosa, com som assim, com a tela assado, não atrai muito essas pessoas. Ao contrário, às vezes aquela coisa de estacionamento, de pegar o carro e sair de casa até torna a experiência um pouco estressante. As pessoas gostam de uma coisa menor, mais contida, mais perto de casa, que vai de chinelinho. Essa característica também faz com que elas gostem de filmes mais reflexivos, menos explosivos. Então, lá em Santa Teresa e nos outros cinemas que tínhamos, todos tínhamos uma programação de filme de arte. Você já filmes sabe europeus. até o que o teu público, esse público vai querer, né? O da rua. Não, saber a gente não sabe, mas a gente difícil, imagina, né? A gente né? imagina, às vezes a gente erra. É. A gente erra, às vezes acerta, às vezes, na verdade, a gente não acerta, Tenta. mira de um lado e acerta outro. Tem isso, a programação é muito variada. Porém, a Hollywood deu uma mudada também, né? Hoje Hollywood faz uns filmes bem interessantes no aspecto de arte, né? Mas os filmes de arte, os filmes brasileiros, com certeza são nossas preferências. Você estava falando da mudança do público, né? Que muita gente foi para o shopping, mas que ainda existe esse cinema de rua. A que você atribui essa mudança toda? Olha, efetivamente, não dá para afirmar nada, mas dá para supor, né? Eu digo por mim e pela minha esposa, que somos amantes do cinema, né? O cinema de rua, além da experiência ser essa da proximidade, da vizinhança, que eu acabei de dizer, ele também tem essa pequenez. E essa pequenez, para mim, é um grande segredo para a formação desse público. E o cinema de arte, ele meio que leva à reflexão. Meio não, ele com certeza leva à reflexão, que são filmes mais densos, com roteiros melhor preparados, enfim. E as pessoas gostam de coisas dessa ambiência que promove essa reflexão. Ao invés das bombas, dos tiros, das pipocas, aquelas coisas tão exageradas dos cinemas de shopping, as pessoas gostam dessa reclusão, digamos assim, para que elas fiquem mais reflexivas em relação aos filmes. Isso, obviamente, torna o cinema de rua um lugar com essa atraência, com essa atração, mas também é um lugar que tem suas dificuldades, né? A gente estava falando sobre a quantidade pequena de cinemas, né? E eu acho que o cinema de rua talvez não acabe jamais, porque vai ser como o vinil, né? A fita cassete. Vai ter sempre um apaixonado que vai ter um disco lá de vinil e tal. Vai ser para um público pequeno, porque, obviamente, a demanda tecnológica é muito grande, né? Os filmes estão cada vez maiores, melhores, as imagens absurdas, e às vezes o cinema de rua não tem dinheiro para bancar essa estrutura. Mas a gente vai ficar. Mas tem o seu espaço. Com certeza, sim. Com certeza. É isso que importa. Tem seu espaço. Mesmo diante de tantos desafios, o Cine Santa completou 20 anos. É isso. Qual o segredo dessa longevidade? Olha, no nosso caso específico, Exatamente. muito de amor ao cinema enquanto arte, ao cinema enquanto profissão e ao cinema enquanto ocupação. A gente ama fazer isso. A gente ama passar filmes para as pessoas. É uma sensação maravilhosa quando alguém sai da sala e fala que filme lindo, adorei e tal. Isso é muito bom. Mas também tem persistência, insistência, teimosia e tem e aí parece que eu estou me autopromovendo, não, mas tem muito de organização financeira e empresarial. Porque o cinema lida com muito pouco dinheiro, num cenário onde tem muitas despesas, absurdas despesas, e a gente insiste num modelo de filme que para cada 100 ingressos de filme de Hollywood, um é vendido para cinema de arte, então você tem uma arrecadação pequena, e tem essa coisa de você fazer com que o cinema renda o que você precisa para manter a empresa funcionando. E tem também um ambiente em que as grandes distribuidoras não têm interesse nos cinemas que arrecadam pouco e que cobram pouco, e de poucos lugares. Então, misturando tudo isso, é basicamente isso. Junta tudo. Junta tudo. Muitos fecharam, né? E muitos não. Durante a pandemia, o Rio de Janeiro tinha 12 salas pequenas. Depois da pandemia, só ficou o Cine Santa. Todos os outros fecharam. Mas o Cine Santa está lá. Cine Santa está lá, 20 anos. 20 anos. Quais os momentos mais emocionantes que viveu na condução dessas salas de cinema? Fala pra gente, a gente quer muito saber isso.
Nossa, são muitos, né? Mas a gente teve etapas de transição, né? Quando a gente, por exemplo, passava só os domingos lá na igreja anglicana, as pessoas chamavam o cinema de o cinema da bunda quadrada por causa do banco de madeira. Mas todos estavam lá domingo totalmente devotos àquela prática de ver filmes, né? Isso para a gente era muito importante. Então essa fase foi muito importante. Mas depois que a gente começou profissionalmente a ter o trabalho com licenças, com registros, tudo que é necessário para isso, também vivemos muitas emoções. O dia, por exemplo, da inauguração do cinema nessa sala nova foi um dos dias mais importantes da nossa vida, né? Porque a gente sempre se chamou de empreendeduros, porque a gente fazia coisa sem ter dinheiro. E o Cine Santa começou com um cheque pré-datado para comprar poltrona e com um projetor emprestado. E hoje temos os equipamentos tão bons quanto em qualquer cinema do Brasil. São todos de vocês? É mais ou menos, tem uma dívida. Entendi. Estamos pagando uma dívidazinha que vai demorar, né? Mas, enfim, estamos lá, é nosso, vai ser nosso. Então, esse dia a dia, além, obviamente, das experiências quando você passa um filme para um grupo de crianças carentes que nunca foram ao cinema e essa criança vira e fala assim para você, meu Deus, que tela grande, com uma admiração e com uma estupefação tão E fica na surpreendente. cabecinha da criança para sempre, Fica, né? Então, assim, isso, na verdade, teve filmes cuja experiência, Marighella, agora recentemente, um filme que ficou em cartaz no Cine Santa, sei lá, 4, 5 meses, com sessões lotadas. Depois veio Medida Provisória. Tivemos muitas experiências lindas com o cinema brasileiro. O cinema brasileiro é uma fonte inesgotável de talento e beleza. Que bacana. Adil, a gente vai dar uma rápida paradinha para trocar o rolo do projetor e já já a gente volta com mais Tela Aberta. Não saia daí. Já estamos de volta com Tela Aberta, que hoje recebe Adil Descati, diretor executivo do grupo Casal Cinemas e criador do Cine Santa. Adil, como salas pequeninas conseguem enfrentar a concorrência dos cinemões multissalas em shoppings com filmes bilionários, como a gente estava falando, né? Eu tenho uma imagem que de vez em quando eu brinco com as pessoas, que a gente que tem cinema pequeno e disputa com esses grandões, a gente é meio aquele chinesinho, fica equilibrando pratinhos, né? Então você vai aqui, o pratinho roda, você vai ali, aquele tá caindo, é mais ou menos isso. Porque, na verdade, essa disputa, ela não é meramente numérica ou financeira. É também uma disputa de espaço. Claro. Óbvio que as grandes distribuidoras que lidam com esses filmes enormes, eles, obviamente, preferem as salas grandes, com ingressos mais caros, porque a arrecadação vai ser maior, porque a disputa é financeira, é pecuniária e é capitalista. Então, os cinemas pequenos têm que ter outros atrativos para poder passar esses filmes, se quiserem, né? Nós, no Cine Santa, por exemplo, até passamos alguns filmes americanos, que, afinal, o cinema americano tem a sua importância, né? Não sejamos tão preconceituosos com eles. Os caras fazem uma coisa muito legal, né? Tem a indústria que tem, né? Mas, às vezes, eles exigem que você, por exemplo, programação full. O que é programação full? É você dar todas as sessões do dia para ele. Se você não fizer isso, ele prefere deixar para outro cinema. Então, tem essas exigências. E, obviamente, e tem, por outro lado, os cinemas de arte, que são as distribuidoras que distribuem filmes de arte, elas têm uma limitação financeira. Então, se você lança o filme do Brasil com 20 telas, você paga você tem uma despesa com Condecine, com mais não sei o quê, HD e tal. Se você aumenta isso, você paga mais. Então, o que eles fazem? Preferem lançar em 20 salas. Mas 20 salas no Brasil tira totalmente a possibilidade dos cinemas pequenos, né? Então, o que a gente faz é criar uma série de alternativas para que essa distribuidora queira passar naquele cinema por causa de características específicas daquele cinema. O Cine Santa, por exemplo, se enquadra nisso. As pessoas querem passar em Santa Teresa porque o bairro é cheio de cinéfilos e é um bairro formador de opinião para o resto da cidade inteira. Sim. Então, eles querem passar lá, né? É o diferencial.
É um dois, É. é um dos diferenciais. Agora, Adil, quais foram os filmes mais impactantes da sua programação e por quê? Fala pra gente. Nossa, olha, só para começar a nossa história, a primeira exibição que o Cine Santa fez, quando não tinha sala, quando não tinha projetor, quando não tinha nada, só tinha o nome e o prêmio que ganhou lá. A primeira exibição foi numa rádio que tinha aqui no Rio, que tinha um salão enorme, que tinham 2 projetores, porque antigamente a exibição em película eram 2 projetores, porque como tinha uma roda pequenininha, tinha que ter 2. Chegava, acabava aqui o rolo de película aqui e ligava ao outro. Tinham 2 projetores lá. E a gente falou, cara, nós precisamos fazer uma exibição muito legal. Nessa época estava fazendo o maior sucesso Deus é Brasileiro, do Cacá Diegues. Um filme maravilhoso, que na época, além do talento do Cacá Diegues, também o filme era tão gigantesco, tão maravilhoso. A gente falou assim, vamos pedir para o Cacá Diegues, já que a gente precisa ter. Será que ele vai querer? Será que ele sabe? Já ouviu? Enfim, no meio das dúvidas, das incertezas e inseguranças, resolvemos ligar para o Cacá Diegues. Ligamos para o Cacá Diegues, que legal, que ideia maravilhosa. Abraçou, emprestou o filme para a gente, as latas, e ainda foi na sessão e fez um depoimento maravilhoso. Então, Deus é Brasileiro, e a sala estava lotada de gente, que cabia umas 300 pessoas, levamos escolas, então foi uma experiência com Deus é Brasileiro inesquecível. Assim como inesquecível é o filme, né? O filme é maravilhoso. Hoje, por exemplo, que a gente está completando 20 anos, o Cacá Diegues, muito gentilmente, né, porque ele é uma pessoa gigantesca, né, gravou um pequeno teaserzinho de 2 minutos falando dos 20 anos, dessa experiência que ele emprestou o filme e falando que é legal que tem o Cine Santa. Então esse é o primeiro filme. O segundo filme foi um filme maravilhoso também de um diretor que infelizmente não está mais entre nós, que foi o Edifício Master, do Eduardo Coutinho. Esse filme foi a nossa primeira exibição em Santa Teresa, lá no Parque das Ruínas. A gente alugou uma empresa para fazer a exibição e tal, e tinha no parque lá, tinha pelo menos umas 1000 pessoas. E o filme, quem conhece o filme sabe, são depoimentos de pessoas que moravam num prédio. E, nossa, o filme é maravilhoso, maravilhoso. Edifício Master, que Deus esteja fazendo carinho na cabecinha do Eduardo Coutinho, porque o filme é maravilhoso, maravilhoso. Agora, mais recentemente, quer dizer, a gente passou muitos filmes maravilhosos, né? Mas filmes marcantes, o Marighella, agora, o último, nossa, foi um negócio muito interessante o filme, que foi não sei se vocês lembram, né? O filme ficou proibido, não queriam lançar por causa daquela disputa política que estava se avizinhando no país antes das eleições. E o filme tornou a história do Marighella tão grandiosa que todo mundo, quem conhecia a história do Marighella queria ver, quem não queria, queria aprender e tal. E foram, sei lá, 4 meses de sessões lotadas. E as pessoas saíam de lá tão embevecidas e tão amantes do seu país, né? Pessoas de esquerda, claro, né? Que o filme foi marcante, Marighella. Agora, quem são os clientes das salas como a Cine Santa? Essencialmente os moradores. Os moradores do bairro, a quem nós devemos total e absoluto agradecimento, eles fazem do Cine Santa, do hallzinho, do foyer do Cine Santa, a sua salinha de café. Eles vão para lá e ficam lá, e vão de chinelinho, e vão à vontade, de bermuda, com as suas esposas, com os seus maridos, com seus amigos, com as suas crianças. Então, Santa Teresa, os moradores de Santa Teresa são totalmente os responsáveis pelo Cine Santa ter conseguido sobreviver à pandemia. Porque a gente tem um cineminha de 60 lugares, que é quase nada, eu suponho que é o menor cinema do país. Eu não conheço nenhuma sala independente, isolada e única que só tenha 60 lugares. Não conheço. Então é o menor cinema do país, na minha opinião. Então as pessoas vão para lá porque elas gostam dessa experiência próxima de casa, que vão a pé e encontram os amigos e tomam um café e podem falar de cinema com seus pares.
É um acontecimento também, né? Ali, né? É um acontecimento. Eu acho que esse adjetivo cai muito bem. É um acontecimento mesmo. É um negócio que as pessoas ficam lá o tempo todo conversando sobre cinema e tal. E elas são rigorosas. Se a gente bota um filme que elas acham que não é bom, elas criticam. Vão em cima. Vão em cima. Agora com as redes sociais, então, né? Acabou a moleza. Acabou a moleza. Você comete algum deslizezinho no outro dia. É rapidinho. Rapidinho. Na mesma hora, né? Às vezes na mesma hora, é verdade. É verdade. Agora, os editais e o patrocínio de entes governamentais são capazes de garantir a sobrevivência dos cinemas de rua? Você acredita nisso? Eu acredito piamente. E acho que o governo, os governos, né, precisam estar atentos a esse tipo de exibição, porque essa exibição é que faz com que os bairros cresçam culturalmente e artisticamente. Só para você ter uma ideia, o IDH de Santa Teresa aumentou vários pontos somente por causa de ter um cinema. Então, os bairros que têm cinema têm essa valorização no sentido cultural e o espaço da cidade. Isso é uma questão. A outra questão é que os cinemas de bairro, eles viabilizam essa oferta, essa demanda cultural para aquela pessoa que está ali na esquina e que às vezes não tem carro ou que não quer, Então você faz. Eu costumo dizer que o Cine Santa, por exemplo, e os outros cinemas que a gente tinha, sempre se transformaram em centros culturais. Porque a gente passa filme sim, mas você tem outras informações ali. Então eu acho imprescindível que eles invistam nisso. Agora, por exemplo, vai ter um edital importantíssimo da Rio Filme, que vai fazer com que as pessoas respirem depois dessa pressão enorme que sofreram nos últimos anos, culturalmente. Eu tô piamente confiante de que o Cine Santa vai ter uma nova fase a partir de agora, porque, obviamente, a pandemia fez as poltronas ficarem antigas, o carpete isso, essa estrutura que o cinema precisa também para ser um lugar confortável e seguro, a gente está devendo por falta de recurso financeiro. Então, a Rio Filme e todas essas leis que estão surgindo aí, o Paulo Gustavo, o Ministério da Cultura, né? A retomada do Ministério da Cultura, são todas muito importantes para compor esse cenário que virá. É isso que eu ia te perguntar. A iniciativa privada também investe em projetos de salas de cinema diferenciadas? Sinceramente, não. Você vê assim um banco que, né, sustenta e frequenta e patrocina uma determinada rede. Eu não conheço nenhum outro exemplo, a não ser as salas que fazem parte do governo estadual, do governo municipal, né? Porque tem salas que são especificamente daquele governo, daquele estado ou daquele município, não necessariamente do governo, mas assim. Mas basicamente a iniciativa privada, agora com o ISS, as pessoas estão se movimentando, né? Até porque também o cinema passou, por causa da pandemia, um período de muito desprestígio, né? Muita gente deixou de ir ao cinema com medo daquela história toda e tal. E esse público está voltando, as pessoas mais idosas, né? A gente tinha, por exemplo, lá no Museu da República, um público acima de 60 anos. Senhorinhas, idosos que iam e que, obviamente, pelas questões sanitárias, deixaram de ir, né? Claro. No Museu da República, por exemplo, nós tínhamos um público idoso, de idade avançada, acima de 60 anos, que eram frequentes, eram assíduos. Agora que o cinema está parado, eles ficam o tempo todo reclamando comigo, com a direção do museu. Acho que é o público mais exigente, né? Eu acho também. E muito fiel. Muito. Eles são muito fiéis, muito. E Santa Teresa a gente não tem esse público, né? Porque a topografia de Santa Teresa não ajuda muito os idosos. Não ajuda. A chegada do streaming e esse hábito novo de maratonar séries afetou a frequência nos cinemas ou essas coisas se reforçam? O que você acha? A princípio eu achei que iria atrapalhar. E efetivamente atrapalhou. Roubou público dos cinemas, sim. A gente sentiu isso na pele, ali, na bilheteria. A gente sentiu isso. Mas, claro, havia todo um contexto que propiciava que as pessoas ficassem em casa, né? Obviamente. Agora que o tempo passou e que essa explosão de canais de streaming que aconteceu começa a se ajustar, a ficar mais estacionada... Baixar a bola um pouco, né? Realmente está... Os aventureiros sempre saem, né? Os profissionais vão ficando, está diminuindo.
Agora, também o cinema, apesar de ter perdido jornal, perdeu muito de divulgação, porque essa divulgação foi toda para o streaming, claro, né, por causa de verba de divulgação e tal, de publicidade. Houve uma campanha que, inclusive, começou com as grandes distribuidoras americanas, as majors, dizendo assim, esse filme só vai estrear nos cinemas. Isso virou um bordão que vinha em todos os cartazes de filme. Esse filme, em breve, nos cinemas. Bom. Em breve, nos cinemas. Porque eles tiveram experiências muito amargas, né? A Disney, por exemplo, perdeu muito dinheiro com aquele processo da atriz, enfim, muita coisa. E eles também superestimaram o mercado de streaming. Não era tão grande assim. E hoje, os cinemas estão retomando. Hoje, nenhuma distribuidora de nenhum porte tem sequer qualquer dúvida a respeito de que, se não botar no cinema, o filme não vai ter vida longa. Então, hoje, estamos aqui, nessa data, o cinema é verdadeiramente o maior vendedor de ingressos e de prestígio para os outros canais. O streaming hoje está totalmente dependendo do cinema. Valorize o cinema é o cinema. Muito obrigada pela sua presença, Adil. Eu que agradeço enormemente. O Tela Aberta de hoje fica por aqui, semana que vem eu volto. Até lá, tchau, tchau.